Salve massa, apenas um dia nos separa da grande final da Conmebol Libertadores entre o galão da massa, o bicudo versus aí o Botafogo. Bora que bora, galera, tá chegando a hora e trazendo aqui para vocês as imagens do último treino preparativo aí para essa grande final, né, galera? Então, bora dar uma olhada aqui nesse treino, bora ver aí o que os nossos jogadores aprontaram na parte, né, que é permitida aqui pela imprensa gravar do treino, porque a maior parte é um treino fechado, preparativo aí para a grande final da Conmebol Libertadores. Galera, bora conferir esse corte, as imagens são da ESPN Brasil, as últimas informações do Galo, link na descrição do vídeo como créditos. Se inscreva, deixa aquele likeão e partiu conferir. Interromper. Vitória Leite, imagina. Treino do Galo. Vamos lá, agora. Bora. Ali tá quase. Bom dia, Bel. Um beijo pra você, pra todo mundo que tá com a gente. O treino não começou ainda, só o Gabi Milito que tá batendo uma bolinha ali com o prof. Léo Ávila também, que é o auxiliar dele. Vocês estavam aí falando, né, que os meninos estavam falando, né, o William e o Pedro, que o próximo ano do Milito pode ser tão bom quanto foi o ano do Arthur Jorge, mas a impressão que a gente teve conversando com eles é que, de fato, com o próprio Gabriel Milito, né, coroar essa temporada com o título vai também reforçar muito o que foi o trabalho dele no Atlético, né? Porque os resultados do Campeonato Brasileiro, claro que chocam a qualquer fã de esporte, no sentido de como um time chega às duas finais e não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro, mas lembrar também que o Atlético teve um número muito alto de partidas, também sofreu muito com lesões, né, na temporada, principalmente no momento em que os times não tinham lesões, né, no meio do ano praticamente. E depois também teve os desfalques pelas duas datas FIFA, desfalques importantíssimos, tinham jogadores que não podiam jogar a Copa do Brasil, enfim, várias questões que também entraram nessa conta final, mas o técnico Gabriel Milito fez um baita ano, tem feito um baita ano com o Atlético, e essa possibilidade de ter um bicampeonato da Libertadores vai mudar muita coisa da forma como o próprio brasileiro vê o trabalho do treinador por aqui, com certeza. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhum jogador aqui no treino para passar informações para vocês. O que eu posso dar de curiosidade nesse momento é que esse CT aqui do Defensa e Justiça, que fica também na zona sul aqui da província de Buenos Aires, então fora da cidade autônoma, né? Tá uns 20 minutos do hotel onde eles estão hospedados, um hotel muito luxuoso. Também lembrar que é engraçado esse CT aqui, porque quando a gente chega ao redor dele, né, ele tem vários muros, que não são tão altos, obviamente, mas também tem uns portões vazados. Então, se alguém quiser espiar pelo portão, até que dá, viu? Só que ele tá coberto com alguns tapumes, alguns deles, mas tem um outro portão na frente, na fachada do CT, que dá pra ver de longe o que tá acontecendo no treino. De fato, hoje, oficialmente, né, o treino é aberto só aos 15 minutos de aquecimento. A gente tá vendo o Gabi com toda a sua... com todo o seu talento, que ainda está no ex-jogador ídolo do Independiente, aí brincando um pouquinho antes do treino começar. Mas se a gente quiser tentar ver de longe, dar uma espiada, até que dá por aqui, viu, Abel? E agora os jogadores começaram a entrar no gramado, mais os jogadores reservas que estão entrando nesse momento, viu? A gente ainda... Paulinho é o primeiro a passar na porta, mas por enquanto a gente está mostrando os jogadores que estão já dentro do gramado. Aí a gente vê o Paulinho chegando, tem o Alisson também, que pode ganhar alguns minutos com o técnico Gabriel Milito, principalmente porque foi muito bem no último jogo do Campeonato Brasileiro, na derrota por 3-2 para o Juventude, é verdade, mas foi muito bem no campeonato. Abel, vou deixar aberto para vocês também, se quiserem tirar a dúvida de alguma coisa. Nesse momento a gente está só vendo a movimentação, não começou o aquecimento ainda não. Eu tenho dúvida, até porque a Vitória na sexta-feira passada arrebentou a boca do balão aqui, porque ela falou o seguinte: vai começar o Wallace. A gente estava discutindo aqui, começa esse, começa aquele. Vitória, você acompanha o dia a dia, vai começar o Wallace. E começou. Agora o desafio da Vitória vai aumentar. Quero saber qual vai ser o time que vai começar contra o Botafogo, Vitória. Porque é o seguinte, a gente está numa discussão aqui. Começa o Daverson, aí começa o Lianco ou o Saravia, começam os dois, Rubens ou Arana, começam os dois. Você tem informação que ninguém tem no Brasil. Quem que vai começar jogando pelo Atlético amanhã? Calma, vai devagar. Ela tem, você vai ver se ela vai errar. Eu tenho uma ficha só aqui, Vitória. Vitória, eu tenho uma ficha só, longe de querer pressionar a Vitória Leite. Estou com uma ficha só aqui, Vitória. Imagina. Essa ficha é a seguinte: os 11 que começam a decisão. Eu vou colocar a ficha e depois que você me falar, vou usar a ficha. Pode falar, Vitória. Tá bom. Vamos tentar então. Na semana passada eu ainda falei que o Lucas Silva ia jogar também, né? Você lembra? Que ele ia entrar em algum momento e de fato aconteceu. Mas vamos lá.
O que acontece no Atlético nesse momento é que muitos jogadores estavam com atuações irregulares, né? Então, quando você falou do Saravia, por exemplo, já é a primeira grande dúvida para mim do time. Temos Everson, obviamente, no gol, Saravia ou Lianco ali para fazer a linha de 3, com o Batalha e Júnior Alonso também, fechando, tenho certeza que vai ter essa linha de 3. O Guilherme Arana é o lateral esquerdo barra ala esquerdo do Gabriel Milito, então aí vai depender de como o Milito vai armar o time, se vai armar com uma linha de 4 ou vai manter essa linha de 3 que ele sempre mantém. O Scarpa sempre vai estar do lado direito também, né, como ala. E aí no meio campo, muitas possibilidades, mas com o sentimento de quem tem passado essas últimas decisões, né, com o Gabi, que tem visto, né, o trabalho do professor, eu acho que é Fausto Vera, Alan Franco, Bernard, Hulk e Paulinho. Eu acho que Daverson começa no banco. Tá aí, tá certo. Bernard, não, e a Vitória tem razão quando ela fala das muitas possibilidades, né? Porque tem essa possibilidade que ela destaca, de começa o Bernard, por exemplo, e não começa o Daverson. Havia uma outra possibilidade, e aí, né, Vitória, talvez se fosse um time... Será que o Bernard desencanta na final? Para começar, mas seria uma formação também que chamaria muito a atenção. Se começar o Bernard, não começar o Daverson, por exemplo, e essa dúvida do Lianco ou do Saravia pela direita. Ficaria surpreso, não pela vitória, mas caso o Milito realmente deixe o Daverson no banco e escalhe o Bernard até agora no Atlético Mineiro, na minha visão, não jogou bola. Mas isso aconteceu no primeiro jogo no segundo jogo contra o River, né? O Daverson não começa o jogo agora, no 0-0. O Vic, como é que tá a situação do Zaratio? Alguma chance dele jogar? Então, mais uma vez, né, existe muito mistério. O Atlético é um time bem fechado, viu, gente, com relação a isso, de passar informação, até de, às vezes, a gente conseguir se infiltrar ali de alguma forma. Mas o que acontece com o Zaratio, a irregularidade também dele vem por conta da questão física, né? Um pouco antes dessa lesão muscular que ele teve recentemente diante do São Paulo, foi uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, ele acabou de se recuperar de uma cirurgia de hérnia. Uma hérnia do esporte, na região do pubis, e desde então ele já estava desfalcando o Atlético, já vinha como opção sim para o Gabi Milito no banco, mas não estava conseguindo engrenar. E aí quando de fato o Gabi conseguiu dar mais minutos para ele, aconteceu a situação da lesão. Então a parte física do Zaratio preocupa bastante. Porque eu sei que a comissão técnica gosta muito do jogador e se ele estiver disponível para ir no banco, com certeza o Gabi não vai deixar de contar com ele. Mas a gente, eu até recordo, né, no 0-0 contra o River também, existia essa possibilidade de o Zaratio entrar, entrar pelo menos pro banco, né, de reserva, ser relacionado. Eu tive informação que ele chegou a treinar no dia do jogo, fazer um trabalho mais intenso, né, focado pro jogo contra o River, para tentar tê-lo, mas não foi possível. Então a questão física do Zaratio nesse momento é mais importante. É uma final, gente, tem que colocar em campo quem está inteiro, 100% e com 2 pernas e uma extra, se puder, para entrar em campo, viu? Acho que se quiser fechar, eu fechava com o Otávio, mas eu não mexeria no Daverson. Aliás, não tiraria o Daverson. Pensaria com ele, prof? Até porque o Bernard não está entregando. Então, lá na frente, para mim, é um jogo só, é a chance que você tem também de machucar o adversário, não pode ficar só pensando em se segurar. E o Atlético tem condição de jogar, e aí tem tem uma condição muito perigosa, né? O Botafogo joga na transição e o Atlético dá uma sopa danada na transição. Então, do jeito que os dois times estão jogando até esta final, a não ser que o Milito faça alguma coisa, eu acho que tem que fazer, é a fome com a vontade de comer ali. Não pode bobear, mas tem que ter o Daverson para machucar. O Bernard não está machucando ninguém. Onde é esse treino aí, Vitória? Onde que eles estão treinando? É no campo do Defensa, né? Campo do Defensa e Justiça. Desculpa. Não os localizei. A gente está no CT do Defensa e Justiça. Eu falei que a gente estava aqui na zona sul da cidade, mas não tinha localizado. É o bairro Florencio Varela, aqui da província de Buenos Aires. É só uma questão com relação ao Otávio, né? O Otávio era um cara de muita confiança do Milito. Longe, viu? A gente tá passeando bastante aqui pro Buenos Aires com as nossas vans, viu? Porque tá bem longe onde o Atlético tá hospedado e também onde tá treinando. Mas o Otávio vem de uma irregularidade que a gente percebe que estava incomodando um pouco a comissão técnica nesse sentido. Então, como o Celso disse, né? Óbvio que existe a possibilidade de começar com ele para segurar um pouco mais o time, até porque é uma final de novo, não tem como dar espaço para erros. Mas um jogador irregular, como ele vinha sendo, pode ser que não apareça na equipe titular. Acho que ele pode ficar como opção
para um momento mais delicado da partida. Daverson e Arana entrando agora, para ver se a gente está conseguindo pegar nas imagens ali, os dois sim, abraçados, loiros pivetes entrando. Aí, exatamente. Guilherme Arana e Daverson. Por isso e o Daverson, ele é esse super trunfo também do jogo, né? Por isso que é uma incógnita ainda se vai começar ou não. Vendo os últimos jogos do Milito, pensando também que o Bernard tem ganhado esses minutos, pode ser que ele tenha essa... E a gente colocar na mala do Bernard também uma Libertadores, né, em 2013. Então acho que isso também pode pesar nas decisões do Milito. Mas existem muitas possibilidades do meio para frente, obviamente. Eu fecho com o trio de zaga que falei para vocês, com o Lianco mesmo, acredito que seja Lianco, mas o Milito tem boas peças no banco e boas opções aí para montar esse time diante do Atlético. Vitória, enquanto a gente vê a imagem do Daverson, um dos destaques, um dos grandes personagens dessa campanha do Galo na Libertadores da América, tá brincando com o Paulinho ali. Paulinho também voltou a fazer gol. Vou devolver lá pro Monumental de Nunes, a gente vai continuar com as imagens, obviamente, do treino do Galo, mas eu interrompi ali, eu fui grosseiro. Ríspido. Fui ríspido. Foi mesmo. Peço desculpa aos amigos, Pedro Ivo Almeida, William Tavares. Não foi, não. Mas a vitória é o treino do Galo. Volto com vocês. Claro. Ô Abelito, pelo amor de Deus, meu querido. É assim, o jornalismo é isso, cara. É pediu passagem, tem imagem ao vivo. Cuidado que você tá fora de moda. Pediu passagem, é isso, olha só. A gente tem imagens ao vivo lá do Atlético. O que o torcedor quer ver? Corta pra lá, informação com a Vitória Leite. Tem imagem do treino lá do Botafogo. Roubou prioridade total. E lançou na ponta pra Vic. Foi o que ele fez. Entrou rasgando no meio. Jornalismo é isso, né, William? Não o que o Olé fez. O campo... Exatamente. O campo é sagrado, a gente tem que mostrar o que está acontecendo lá. Você acha que o torcedor do Galo e do Botafogo querem ver o quê? Os atletas deles, quer ver o Textor lá conversando com o Arthur Jorge e tal. Eu acho que é isso aí, meu amigo, é isso aí. Agora, eu não vou nem falar sobre a questão do Milito, vou pegar um gancho, que jornalismo também é gancho, certo? Deivinho. Porque você estava aqui atento. Tô atento, tô ligado. Deivinho, a gente conversou muito ontem no ESPN FC à noite. Não era bem noite, aqui o sol ainda estava brilhando, né? Mas no Brasil não. Com sol. E a gente falou bastante sobre o Deivinho. E aí, vai com o Deivinho, não vai com o Deivinho? Como é que... Porque isso muda muito a postura, estar com o Daverson ou não com o Daverson, muda muito a postura do Galo no jogo, a proposta é diferente. E a Vitória Leite está trazendo essa informação aí que é possível que o Deivinho não entre como titular. Ontem você defendia o Deivinho fora, né? Não é que eu defendia como titular. Tira. Eu entendia porque a gente vai tentando somar fatores aqui para entender ou projetar um cenário. Conversava com a Vitória mais cedo, na sexta-feira ontem, a gente batendo papo, e ela ainda traz as informações lá, eu tentando entender. Falei, Vicky, como é que estão as coisas aí, o que está sendo falado? E conversava com o Bertozzi ao longo do dia também aqui na programação. A gente pega para ouvir as últimas declarações do Milito também sobre, primeiro eu tenho que neutralizar o Botafogo. E também a gente lembra que o desenho do Galo com o Daverson, essa versão do Galo com o Daverson, porque a pessoa olha e fala, mas como assim, uma final? Vai colocar no banco o cara que decidiu os últimos jogos de mata-mata? Vai pôr o Bernard, que até agora não estreou no Galo? Não é exatamente sobre o cenário dos últimos jogos. A gente lembrava o que foi o cenário do jogo em casa contra o Fluminense, ter a bola e reverter uma situação, fazer placar. O que foi o cenário do jogo contra o River em casa, desde a semifinal? Ter a bola e construir uma mínima vantagem, porque a volta aqui no Monumental seria complicada. E qual é o cenário para o jogo de amanhã? A bola vai ficar com o Botafogo. Como eu me defendo? Com o Daverson lá, quem eu comprometo? Quem baixa? Quem é que deixa de marcar? Quem é que deixa de jogar sem a bola? Então, é todo um desenho. Não é simplesmente, caramba, o Milito tirou o cara que vinha resolvendo. Não é exatamente por isso. É como se apresenta o adversário que tem pela frente. E quando a gente para olhar o sucesso do Galo em Copas, porque o Galo está nessa decisão aqui de amanhã no Monumental, tem muito a ver com esse Milito que começou a olhar jogo a jogo. Como é que eu preparo o time para o jogo contra o São Paulo no Morumbi? Como é que eu preparo o time para o jogo contra o Fluminense em casa na volta, precisando fazer o placar? Como é que eu preparo o time para pensar no jogo contra o River em casa e depois para segurar o resultado aqui no Monumental? Então, esse Milito, que foi entendendo muito mais o cenário jogo a jogo, ele vai olhar também para o jogo do Botafogo, porque é uma decisão em partida única, e entendo
se ele quiser priorizar uma recomposição, um jogo sem bola. Mas acho que o Eugênio também chamou para entrar no debate, Eugênio. Chamou sim, eu tô aqui, eu tô de fora, né? Não tô vivendo o dia a dia aí com vocês, mas a gente fica observando e vendo as opções possíveis diante dessa possibilidade do Davidson não ser o titular, né? E porque a grande questão é, o Bernard não tá jogando nada. Não ajuda com a bola, não ajuda sem a bola. Obrigado, Eugênio. Eu fiquei medindo as palavras. Eu acho que entrar com o Bernard, calma aí que não é o único no Galo não, hein? Sim. Não é o único no Galo não. O Galo mas eu acho que é o principal. Parece que tá todo mundo jogando bola e o Bernard é o vilão. Não, mas para mim é o principal, é o que menos tem jogado. Então, o que eu acho? Entrar com ele de início, entrar com -1. Então, eu fico pensando aqui, imaginando outras possibilidades. Não é informação, até porque quem tem informação tá lá, eu tô aqui. Tô pensando aqui, tentando se eu fosse o Milito. É o feeling. Se eu fosse o Milito, daria para entrar com o Lianco e Saravia. Porque aí você libera o Scarpa para jogar mais livre e se aproximar de Paulinho e Hulk. Ele tem talento para isso. Então o Lianco faria o terceiro zagueiro pela direita. Saravia. E o Saravia seria esse ala. O Saravia marca muito bem, mas também sabe subir ao ataque. Então, Saravia pela direita, que é a posição dele, né? O Arana pela esquerda. No meio, os volantes, o Alan Franco e o Vera. E aí você deixaria o Scarpa mais livre para se aproximar de Paulinho e Hulk. Na suposição de não ter o Davidson. Seria uma opção, assim, de montar o time e aproveitar um pouco mais o Scarpa, porque eu sei, Pedro Ivo, que quando eu falei aqui do Bernard, você falou assim, não é só ele não. Você estava falando do Scarpa, não estava? O que é isso? Você está querendo colocar uma opinião só? Pode ser que sim. Vamos deixar no ar, mas eu estou de acordo com você. Eu não sei se o Milito vai preparar exatamente isso, a gente não tem essa informação, não está na cabeça dele, mas era uma das opções que a gente citava ontem ao longo do longo debate que a gente teve no ESPN FC. Exatamente isso. Se a preocupação é não desgastar e soltar esse cara que tem um pouco mais de qualidade com bola, aí estou falando do Scarpa, por que não ter o Lianco baixando um pouco mais e o Saravia cobrindo um pouco mais à frente aquele lado direito? Estou com você também, é uma das possibilidades. São muitos desenhos para um Atlético que eu acho que já não tem mais problema em falar que vai tentar se defender bem. A gente anda aqui pelas ruas, o William pode confirmar, é sempre assim, palpite pro torcedor do Botafogo, aí você conversa com o torcedor do Botafogo, tem que ganhar, tem que fazer placar, vamos para cima. Somos melhores. Palpite pro Galo, olha, a gente consegue segurar, 1-0 sofrido, 1-0 com o gol do Davidson, 1-0 com o gol do Hulk. Fecha acho que a gente consegue se fechar, tem que se fechar. Não é galo doido. Então, não é mais um problema esse debate do vamos nos fechar e tentar sair numa boa, que primeiro a gente tem que tirar esse perigo do Botafogo no nosso campo. Então, eu acho que é uma possibilidade, é um desenho. Eu ali na prancheta pensando em possibilidades, faria. Agora também é outra história, né, Eugênio? A gente não viu exatamente essa formação. Sim. Ou no pouco que se viu de algo parecido, a gente não viu funcionar bem. Esse é o problema para mim do Galo estar tão distante da sua última boa amostragem. E aí o Milito fala, talvez a ansiedade tenha nos atrapalhado para essa final nos últimos jogos, né? Ele comentando ali na entrevista que ele deu a vitória ontem. Então assim, tudo que remete ao bom momento de Galo, ele está um pouco distante. E ele não necessariamente dialoga com o cenário que vai se apresentar aqui amanhã. Então por isso que a gente tem tanta dúvida. Porque no Botafogo é simples. Chegou lá, olha, o Basto não deve jogar, vai jogar o Adrielson. E acabou, não tem mistério. É John, é Vitinho, é Barbosa, é Alex Telles, é Gregor com Marlon Freitas, são os 4. Você já sabe o que vem sendo feito e bem feito. Agora a bola está do outro lado, nesse jogo de xadrez. William. E, assim, são muitas opções e eu entendo, Eugênio. Eu entendo quando você chama para fechar esse lado direito aí. Fala, Prates. Abel chamou aqui. Eu sei que minha voz está Abel, fala. Para você confundir minha voz com a do Prats, quer dizer que minha voz está bonita, está aveludada. Feliz. Eu fico honrado. Voz é louco. É louco, Prats. Vou devolver para a Vitória, porque pelas minhas contas aqui e da nossa produção, já está acabando o tempo. Daqui a pouco vão dar um cartão vermelho para a Vitória, que o professor Milito vai começar a montar a tática ali do jogo. Sempre muito bom, sempre muito bom. Vitória, complemente por aí.
Imagina, Abel, pra falar a verdade, os 15 minutos mesmo de aquecimento acabaram de começar. A gente acabou entrando um pouquinho antes, a montagem do gramado a gente pôde acompanhar, mas os 15 minutos de aquecimento mesmo acabaram de começar. Só pra eu não perder de novo, né, como o William disse, o nosso gancho, que a gente gosta bastante do que o Eugênio estava falando, é muito interessante pensar nessa linha de 4 aí, com, de repente, um Lianco e Júnior Alonso de dupla de zaga, e o Batalha, né, como volante mesmo de origem que ele é. Mas, com informações... se Saravia e Lianco jogaram juntos, foi quando o Lianco tinha acabado de chegar. O Saravia era o dono da posição. E o Lianco estava jogando, de fato, como um zagueiro, né? Hoje, é claro que ele ainda joga de zagueiro direito, mas ele joga... um zagueiro que ajuda muito na questão da lateral ali, porque o Scarpa joga mais pra frente. Então... se acontecer, seria uma revolução aí do sistema do Milito pensando nesse jogo da final. Ia ser uma grande de uma surpresa. O Milito já se mostrou um cara muito corajoso com relação à escalação, mas é um arriscar grande também para um jogo que vale tanta coisa, né? Até porque é um jeito que o time não tá acostumado a jogar. Aí só para trazer essa questão para vocês mesmo. E agora que vocês estão vendo a galera aquecendo aí, lógico que depois quiserem discutir inclusive sobre isso, fiquem à vontade, a gente pode fazer um bate-bola nesse sentido, mas é realmente o único que está fora nesse momento aqui é o Zaratio, que está na fisioterapia, mas eu até conversei aqui com o pessoal do Galo, perguntando se ele é desfalque certo, e me falaram assim, ele está lesionado. Então, como eu disse para vocês, se conseguirem preparar o Zaratio, a chance é pequena, mas se conseguirem preparar o Zaratio, ele também pode aparecer como opção no banco de reservas. Uma lesão muscular é difícil em pouco tempo, mas não viajou à toa e não está fazendo parte do elenco dessa forma à toa aqui com a delegação. Deixa eu só repetir aqui, a Vicky falou de uma coisa, o que eu estava querendo falar, Vicky, da minha ideia de formação, não seria levar o Batalha para o meio, não, seria deixar a trinca de zagueiros com o Lianco, Batalha e Alonso. Seria Lianco e Saravia, não Lianco ou Saravia. E o Saravia fazer a ala onde tem jogado o Scarpa, liberando o Scarpa para ser um jogador mais avançado, formando um trio com o Hulk e com o Paulinho. Essa seria a minha ideia aqui, só para... e aí eu acho que não mudaria tanto a estrutura. Um 3-4-3? 3-4-3? Eu só não estou entendendo todo esse malabarismo para evitar o Deivinho. O Deivinho não está machucado. Não. O time está nessa final muito por causa do Deivinho. Não, mas agora é jogo único, prof. Agora mudou. Mas jogo único... Peraí. Principalmente por isso. Estou contigo, professor. E daí que jogo único precisa de gol? É por isso. Quem é o homem que está fazendo gol? A questão é a seguinte, tem que chegar para o Milito e falar assim, o que você quer da vida? Você quer ganhar esse jogo ou você quer levar o negócio no banho-maria? Se ele quer levar o negócio no banho-maria, ele vai entrar sem o Davidson. Se ele quer ganhar o jogo, ele põe o Davidson para machucar, para preocupar. Aqui entre a gente. É mais a primeira opção. Então vamos ser honestos. Então vamos abrir o jogo. Os colegas estão falando. Então vamos fechar o jogo. Os colegas estão falando. Abrir o jogo não, fechar o jogo. Acho que a grande questão é que o Davidson, imaginando um cenário de um Botafogo dominante, de um Botafogo que se impõe na recuperação de bola, na posição ofensiva e que vai ocupar o campo de ataque, o Davidson acaba participando pouco do jogo, porque ele vai ficar muito isolado. Se ele participar o suficiente, como ele fez quando ganhou uma Libertadores pelo Palmeiras, valeu. Não precisa ficar participando do jogo. Mas para isso ele saiu do banco. Aliás, ele saiu do banco na prorrogação. O Bernard hoje participa quanto do jogo? Pouquíssimo. Nada. Por isso que eu estou tentando imaginar um time sem o Davidson e principalmente sem o Bernard. E eu estou me perguntando por que imaginar sem o Davidson. Porque eu acho que a grande questão é essa. A discussão está boa, mas já que ainda temos mais muitos minutos de treino do Galo, vou devolver para os amigos. Pedro e Valmeida. Vamos lá. E o William Tavares. É que eu recebi a informação que, olha... Pegaram o Deivinho agora lá, ó. Pegaram o Deivinho. Ih, rapaz. Abel. Diga. Sempre bom para quem está talvez nos acompanhando a partir de agora, né? Nas imagens que foram permitidas no treino do Botafogo e no treino do Atlético, Bastos não esteve em campo no Botafogo, Zaratio já falou a vitória, não esteve em campo no Atlético. Não quer dizer que eles não vão jogar, mas o que a imprensa pôde ver no campo eles não estavam. Eu acho que nenhum dos dois vai para o campo, sinceramente. Não, provavelmente não. Às vezes o cara está lá numa fisioterapia e pode ser que apareça no jogo. Mistério faz parte da decisão. Diga, Vitória chamou.
só pedir uma licença, porque eu acho que vocês estavam distraídos aí, não devem ter percebido. O Daverson acabou de se estranhar com o Vargas nesse momento, foi brincar com o Vargas, deu uma estranhada ali, o Batalha entrou no meio, pô, a imprensa toda aqui. Mas acho que foi isso brincadeira? também Eu achei que tinha entra sido no pacote brincadeira. Daverson para uma final. Pela cara do Vargas, não foi uma brincadeira, não. Foi uma provocação, assim, foi uma brincadeira do Daverson. Pegando o Davinho ali. Só que são personalidades bastante diferentes. Eu confesso que eu achei que era brincadeira deles. Eu vi a imagem, mas achei que eles estavam brincando. Mas não foi. Para de criar tumulto, os caras estão de boa, zoeira de treino. Minha avó sempre falava. Então, a gente até fez a imagem até com o celular aqui um pouco mais próxima, não pareceu muito Diga, William. Não, pareceu brincadeira no começo, mas é o jeito que ele recebeu. Uhum. Não, só para lembrar, né, que um desses jogos aí que o Daverson arrebentou, no final do jogo perguntaram pro Lianco sobre o Daverson. Como é que foi que o Lianco falou? Não suporto ele, mas... Porque... O Daverson é aquele cara que segunda-feira de manhã ele chega na escola. Isso, vamos lá. Todo mundo de mau humor, sabe? Pô, acabou o fim de semana e tá dando peteleco em todo mundo. Tá cantando todo mundo. Para. Calma, menos. Calma. Mas não é que necessariamente tem o ranço. Não. Mas tipo, segura. Pessoal, o cara é mala, mas ele é legal, é gente boa e tal, né? Mas deve ter essas coisas. Na hora o pessoal estranho fala, esse doido mesmo e tal. Agora, para você fazer essa opção pelo Daverson, por enquanto na Libertadores, o Daverson arrebentou. É o vice-artilheiro do Atlético Mineiro. Você precisa passar pelo Daverson para contar a história do Galo na Libertadores. Exato. Aí eu te pergunto, tem outro lado, que é o lado do Daverson, por exemplo, o Daverson do jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, a gente sabe que o combo vem. É o risco. É muito difícil, 90 minutos, o Daverson comportadinho, só metendo gol e tá tudo certo, acabou, porque ele é um excelente finalizador. O lado folclórico do Daverson às vezes atrapalha um pouco a análise. Se a conta fosse fechadinha, William... não tinha dúvida. Talvez ele não tivesse ficado livre no mercado. Entendeu? Sabe? Talvez ele não tivesse passado tanto tempo pingando pra lá pra cá, foi pro Cuiabá pra se firmar. Talvez ele não tivesse aqui debatendo muito se já ser titular. A conta do Daverson é essa. Quando você menos esperar, ele vai te entregar, ele vai resolver, ele vai decidir, é protagonista de uma campanha importantíssima na Libertadores, como é a do Galo. E tem o risco. Tá no pacote de quem chama. É isso. A gente vai colocar a imagem de novo do Daverson lá meio que na brincadeira, meio que se estranhando e tal. A gente vai colocar no ar, a gente vai recuperar essa imagem agora no treino do Galo. Pode que a Vitória rodar. Leite trouxe. Pode rodar. Lá. Vamos lá. Tem uma chegada, falou alguma graça, colou ali. Olha lá. É daqui, pô. Sai, pô. O Batalha chega ali, dá uma segurada. Gente, a imprensa tá aqui, hein? Ih, ó lá. Ih, rapaz, não foi brincadeira, não. Não é brincadeira. Essa última imagem aí, né, galera, do treino das gravações permitidas entre... Nem é discussão isso aí, tomara que nem renda, porque qualquer coisa além disso é criar tumulto. Foi uma brincadeira ali que o Vargas às vezes não gostou, às vezes foi alguma resposta de provocação ali do Daverson, que ele foi tentar zoar o Vargas, às vezes por uma provocação, desde do ônibus, do hotel, do caminho aí para o treinamento. Isso aí é normal de jogo. Qualquer coisa disso aí é querer criar tumulto aí antes da final. O clima tá muito bom entre os jogadores do Galo. A gente vê que eles estão, apesar de ansiosos, mas estão aí focados, estão leves, prontos para desempenhar aí um bom futebol, se Deus quiser, amanhã no sabadão, para representar a torcida do Galão da Massa em campo. E é isso, galera. Bora que vai dar certo, se Deus quiser. E quero saber quem tá confiante aí no Galão da Massa, comente aqui nos comentários. É um jogo único, tomara que o Galo faça um jogo aí bem consciente e tenta impor também o seu futebol, não ir de peito aberto de qualquer maneira, mas não deixar de praticar aí o futebol que a gente sabe que o Galo tem qualidade aí e vai dar tudo certo, galera. Se Deus quiser, o Galo sairá campeão de Buenos Aires, se tudo der certo, sabadão, lá para umas 7, 8 horas da noite, a gente vai estar comemorando aí, se Deus quiser, o título do Galão da Massa. Se inscreva, gostou do vídeo, deixa aquele like, um forte abraço e até o próximo vídeo.